Olá, sejam muito bem-vindos ao meu escritório. Meu nome é Anderson Rocha e hoje nós daremos continuidade ao estudo da fórmula do seu próximo RESP admitido. Veremos quais foram as súmulas alteradas e superadas pelo novo CPC. São mais de 40 súmulas aplicadas ao conhecimento e admissibilidade do RESP e do RE, mas hoje nós veremos quais foram aquelas cujas redações restaram incompatíveis com a nova legislação processual. Isso porque as súmulas são o principal filtro de barreira ao conhecimento e ao julgamento dos recursos especial e extraordinário. Então, uma vez que o advogado tenha domínio do conteúdo dessas súmulas, o advogado terá mais instrumentos para aplicar no caso concreto, para entregar para o seu cliente e conquistar uma vitória nas instâncias superiores. Então, passemos a estudar quais são cada uma dessas súmulas. A primeira súmula que nós veremos trata de uma matéria já estudada por nós em outros vídeos, que é o pré-questionamento. Vejamos o que diz o teor da súmula 320 do STJ. Abre aspas. A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende o requisito do pré-questionamento. Fecha aspas. Bem, nós já vimos que o pré-questionamento é a causa julgada, é a causa decidida pelo tribunal, seja em primeira, seja em última instância. Não é a matéria julgada ou apreciada na tese vencedora, no voto acolhido pela maioria. Não, é a causa julgada pelo tribunal. E o tribunal é composto por todos os seus desembargadores, sejam eles acompanhando a maioria, sejam eles vencidos num caso específico. Mas o STJ e o STF entendiam que para fins de interposição de RESP-RE, o voto vencido não serviria para fundamentar as razões desses recursos. Essas cortes entendiam que o que foi apreciado no voto vencido não foi exatamente ali decidido pelo tribunal e, portanto, não serviriam para fins de pré-questionamento. Porém, a nova legislação do processual traz uma nova luz, uma nova perspectiva sobre esse caso. Vejamos o que diz o artigo 941, parágrafo 3º do novo CPC. Abre aspas. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Ou seja, nós temos aqui duas perspectivas a serem ressaltadas. A primeira é de que o voto vencido ele precisa ser declarado e juntado ao processo. Se não houver nos autos o voto vencido, o advogado precisa ir atrás das notas taquigráficas, da gravação do vídeo, para que faça constar no processo aquele voto vencido. Por quê? Porque agora ele faz parte do acordo para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento e como fundamento para o recurso especial e extraordinário. E essa é a segunda perspectiva que nos interessa mais. Por quê? Há questões que podem ser tratadas no voto vencido e que podem não ser tratadas no voto vencedor, que são muito importantes para um recurso especial e um recurso extraordinário. Como, por exemplo, questões de fato tratadas como incontroversas no voto vencido podem ser sim tratadas como incontroversas para fins de recurso especial e recurso extraordinário e para superar a impossibilidade de reexame de fato nessas cortes. Ou seja, o que o voto vencido traz como questão de fato incontroversa pode ser tratado sim como incontroverso no RESP e no RE. Outra possibilidade, uma tese expressa no voto vencido, favorável ao seu cliente, que não foi tratada no voto vencedor. Essa tese pode ser suscitada no recurso especial juntamente com a matéria de direito que ela envolve e ser levada ao conhecimento do STJ para que o STJ aprecie a causa sob essa perspectiva não vencedora. Nós vemos nos casos concretos que quando o tribunal, pela sua maioria, não acolhe uma matéria, não aprecia uma matéria, o advogado tem muita dificuldade para fazer com que essa matéria se torne pré-questionada. Mas se essa matéria ela é analisada no voto vencido, isso já é um caminho direto agora para o STJ, para o STF. E mais do que isso, ainda existe uma terceira possibilidade, que é
O voto vencido, ele por algum motivo ele ser vencido, mas em uma determinada matéria, ele acompanha o voto vencedor, mas trazendo mais fundamentos legais, trazendo para aquela tese outras matérias de direito. Então, ainda que o voto vencido acompanhe o voto vencedor em um determinado ponto, mas trazendo maiores embasamentos jurídicos, esses novos fundamentos podem ser sim levados ao conhecimento do STJ e do STF. A segunda súmula trata de deserção e recolhimento de preparo dos recursos interpostos para o STJ. Vejamos a súmula 187 do STJ. Abre aspas. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Fecha aspas. Por que essa súmula eu marquei como alterada e não superada pelo novo CPC? Porque, de fato, se não houver o recolhimento integral do preparo, ou se não houver recolhimento nenhum do preparo, de fato o recurso será deserto perante o STJ. Mas a deserção ela só poderá ser decretada quando houver a intimação prévia do advogado para a regularização, para o saneamento desse vício, que pode ser tanto a falta de recolhimento integral ou parcial do preparo. Isso é o que diz os artigos 1007, parágrafo 2º e 1007, parágrafo 4º do CPC. O parágrafo 2º fala sobre a complementação do valor do preparo quando houver insuficiência, ou seja, o advogado recolheu um valor menor do que o devido. Então, o tribunal ele deve abrir o prazo de 5 dias para a complementação. O parágrafo 4º fala sobre a hipótese em que o advogado não recolhe nenhum valor do preparo. Então, o advogado poderá sim ter a oportunidade de recolher o valor integral, só que agora em dobro, recolhimento em dobro e sob pena de deserção, caso não seja feito. Então, a súmula ainda está válida no sentido de que a ausência de recolhimento causa deserção, mas ela foi alterada porque antes da aplicação da pena de deserção deve haver abertura de prazo para o advogado. Esses são os dois dispositivos específicos, mas há dois dispositivos gerais no novo CPC que tratam sobre o saneamento de qualquer outro vício formal, sanável, não grave em processos, que são os artigos 932, parágrafo único, e 1029, parágrafo 3º, que dizem expressamente sobre a possibilidade de complementar documentação exigível no processo, sanar vício formal ou vício que o tribunal não repute grave. A próxima súmula trata do vício na representação processual da parte. Vejamos o que diz a súmula 115 do STJ. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Fecha aspas. Bem, parece ser uma situação excepcional, exótica, mas de fato pode acontecer sim. Por quê? Muitos advogados são contratados para atuar apenas na instância extraordinária, STJ e STF. Eu mesmo já fui contratado muitas vezes apenas para fazer o recurso especial e extraordinário de processos que não eram daqui de Brasília, mas que uma vez que chegaram aos tribunais superiores, a parte se sentiu mais confortável em contratar um advogado com experiência para atuação nesse processo. Então eu ingressei nesse processo já de forma incidental, já no meio do curso da marcha processual. Então, nesses casos, o advogado não pode esquecer de juntar uma procuração devidamente assinada, devidamente datada. Mas também há uma segunda possibilidade, que é quando o tribunal, por qualquer motivo, no meio do curso processual, entende que aquela procuração já juntada nos autos não é mais válida, ou que precisa ser renovada, acontece com alguma frequência. Então, nesses casos, se considera que há um vício na representação processual da parte que precisa ser sanado, mas há um vício de menor gravidade. O advogado que já
está atuando ali em nome da parte, tudo que ele precisa fazer é juntar uma nova procuração ou a primeira procuração para provar que a parte conferiu poderes. Então, o novo Código de Processo Civil, ele altera essa súmula, ele não supera essa súmula porque, de fato, se o advogado não regularizar a representação processual, o recurso será tido por inexistente. Mas, antes dessa decretação de inexistência, o tribunal ele precisa abrir prazo para que o advogado junte a procuração, complemente a documentação exigida. Então, isso é o que diz o artigo 76 do Código de Processo Civil. Abre aspas, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, é apenas descumprindo essa determinação judicial de regularização da representação processual que será decretada a inexistência do recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 76, em que prevê expressamente que não se conhecerá o recurso e que eventuais contrarrazões serão desentranhadas do processo, ok? Além desse dispositivo, há aqueles outros dois dispositivos que nós já vimos na súmula passada, que prevêem a correção, o saneamento de vícios formais, vícios não graves, e para a complementação de documentação exigível quando não for de maior gravidade a sua não juntada, ok? Então, são esses três dispositivos que fundamentam a possibilidade de regularização processual e que alteram a súmula 115 do STJ. A próxima súmula trata dos embargos infringentes, e ela foi alterada porque ela deixou de ser aplicada no âmbito do processo civil, mas ainda é aplicada no âmbito do processo penal. Vejamos o que diz a súmula 207 do STJ. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Bem, antigamente, quando o recurso chegava ao tribunal e o julgamento não era unânime, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, era preciso que o advogado interpusesse embargos infringentes para, então, interpor recurso especial extraordinário. Os embargos infringentes eram um requisito necessário, requisito indispensável à interposição do RESP e do RE. Porém, com o artigo 942 do novo CPC, os embargos infringentes eles foram substituídos por uma técnica de julgamento ampliado, ou seja, quando o recurso ele é levado ao julgamento do tribunal e o julgamento não é unânime, esse recurso será levado de ofício a uma turma ampliada, uma turma com mais julgadores, sejam desembargadores do tribunal, sejam juízes convocados, para que se possa formar uma maioria consolidada em alguma das duas teses, seja que está provisoriamente vencedora, seja que está provisoriamente vencida. Então não há mais embargos infringentes no âmbito do processo civil, há a técnica do julgamento da turma ampliada. Porém, no processo penal ainda há a previsão dos embargos infringentes, que está previsto no artigo 609 do CPP, e ele tem o nome de embargos infringentes de nulidade. Então, no processo penal, a interposição desses embargos ainda é requisito essencial para a admissibilidade do recurso especial. O advogado não pode interpor recurso especial direto do acórdão de segunda instância se houver julgamento não unânime. Ok? Então, isso é uma questão muito importante, uma especificidade do processo penal. A próxima súmula trata de uma questão já superada no âmbito do STJ por uma questão de evolução tecnológica no processamento dos autos, mas é importante termos conhecimento da alteração legislativa que aconteceu, porque essa alteração também é aplicada aos tribunais de segunda instância, TRFs, tribunais de justiça, e que por algum motivo ou outro podem não ter ainda o sistema eletrônico totalmente implementado
nas suas comarcas. Vejamos o que diz a súmula 216 do STJ. A tempestividade de recurso interposto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria, não pela data da entrega na agência do Correio. Fecha aspas. Bem, essa súmula não trata especificamente de RESP. Por quê? O recurso especial ele não é interposto diretamente no STJ, ele é interposto perante os tribunais de justiça, perante os tribunais regionais federais. Okay? O que é interposto diretamente perante o STJ? Os agravos, né? O agravo em recurso especial e o agravo interno, o agravo regimental, que é da matéria penal. Então, os agravos são interpostos diretamente perante o STJ. Além desses, ainda há embargos de divergência no âmbito do próprio STJ, embargos de declaração, mas relativos à admissibilidade do recurso especial, que é o nosso tema, nós temos os agravos como protagonistas também nesse processo. E o STJ não aceitava a data do protocolo no correio para aferir a tempestividade. O STJ aceitava apenas a data do registro na secretaria. Mas isso era uma questão que dificultava muito o trabalho dos advogados, principalmente quando não havia processos eletrônicos, porque o advogado não tem controle sobre o tempo de entrega das cartas pelos correios, do processamento interno nos tribunais até o registro na secretaria. Então, o artigo 1003, parágrafo 4º do CPC trouxe um posicionamento absolutamente contrário à súmula do STJ. O dispositivo do CPC diz o seguinte, abre aspas, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data da postagem. Fecha aspas, faltam umas aspas no slide, mas fecha aspas. Então, não se considera mais para aferir a tempestividade a data do registro na secretaria do tribunal. Não, agora se considera a data do protocolo dos Correios. Para fins de recurso especial, essa questão ela é menos relevante, porque agora todo o processamento no âmbito do STJ é feito de forma digital, eletrônica, mas é bom ter isso em mente, é bom saber dessa alteração legislativa, porque isso não pode ser que os sistemas eletrônicos não estejam completamente implementados nas comarcas adentro no Brasil. Temos agora a súmula 636 do STF, que diz o seguinte, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Ou seja, o que o STF está dizendo é que não cabe RE por violação reflexa à Constituição, e de fato não cabe. Não cabe. Mas por que essa súmula ela foi alterada pelo novo CPC? Porque agora o STF não pode decretar de forma imediata o não conhecimento do recurso extraordinário. Ele precisa, se houver violação reflexa, converter o RE em RESP, desde que a parte, o advogado, já não tenha interposto um RESP perante o STJ. Então, se só houver o RE da decisão da segunda instância e o advogado não tiver interposto o RESP e o RE se fundamentar essencialmente em violação reflexa, então o STF, antes de não conhecer do RE, precisa converter em RESP. É o que diz o artigo 1033 do novo CPC. Abre aspas. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. Então, de uma certa forma, essa súmula também nos é cara,
porque diz respeito à admissibilidade e julgamento também de recurso especial perante o STJ. Ok? A próxima súmula trata dos embargos de divergência. Esses embargos foram extintos para os TJs e TRFs, mas ainda continuam vigentes para o STJ e STF. Então, apenas nas instâncias superiores é que ainda há a possibilidade de interposição de embargos de divergência. Ok? Então, vejamos qual é o teor da súmula 315 do STJ. Não cabe embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. Fecha aspas. Bem, quando o recurso especial não é admitido pelo tribunal a qual, o advogado pode interpor agravo ao STJ. Esse agravo, antigamente, era interposto por meio de um novo instrumento. Formava-se um processo autônomo que era enviado para o STJ, enquanto o processo principal descia para a primeira instância. Hoje, não mais. O agravo é interposto diretamente no recurso e todo o recurso sobe para o STJ. Então, o agravo hoje não é mais de instrumento, mas ainda existe a figura desse agravo. Portanto, essa súmula é plenamente aplicável hoje em dia, apesar das alterações processuais que aconteceram durante esse tempo, mas o que nós precisamos entender é o motivo pelo qual o STJ fez essa súmula. Em 90% dos casos, quando a turma julga esse agravo, se está a analisar apenas a admissibilidade do RESP. Portanto, o STJ não aceitava que, havendo o julgamento dessa admissibilidade e esse julgamento divergindo de outro julgamento em outra turma, sessão, corte especial ou plenário do STJ, não admitia que essa divergência justificasse a interposição de embargos de divergência. Por quê? Porque a admissibilidade ela depende muito menos da matéria e muito mais da técnica recursal aplicada, da técnica do advogado. Então, o recurso, se ele estiver bem fundamentado, ele pode sim ser admitido numa matéria em que um outro recurso não bem fundamentado não foi admitido. Então, não se trata muito bem da matéria, em 99% dos casos, mas se trata da técnica empregada pelo advogado na elaboração do recurso, da peça. Porém, nem sempre o julgamento do agravo em recurso especial trata apenas da admissibilidade. Muitas vezes ele pode tratar, sim, do mérito. E ao tratar do mérito, esse julgamento pode ser confrontado com outro de outra turma, ou de sessão, ou de corte especial de plenário. E é o que diz o 1043 do CPC. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, inciso terceiro, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro acórdão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora apreciado a controvérsia. Bem, é comum os magistrados, as turmas, não conhecerem do recurso, mas ainda assim adentrar no mérito. Pode ser porque adentrou no mérito, julgou o mérito e no final falou, dito isso tudo, tem esse óbice. Ou pode ser o contrário, o tribunal fala, tem esse óbice, mas ainda que não tivesse, essa matéria não seria julgada procedente. Então, ao adentrar no mérito, mesmo julgando a admissibilidade, o julgamento do agravo em recurso especial pode sim ser embargado por divergência frente a outro julgado de outro órgão fracionário dentro do STJ e STF, respectivamente, nos RESP e RE. Ok? A próxima súmula ela foi cancelada pelo STJ, porque houve uma confrontação muito direta com a nova redação processual. E então o STJ cancelou a súmula e editou outra, em consonância com a redação processual. Vejamos, súmula 418 do STJ.
É inadmissível recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. Isso já é uma questão muito conhecida dos advogados, que estão aí atuando há algum tempo perante os tribunais superiores, em que era preciso sempre fazer a ratificação do RESP quando havia a interposição imediatamente após a publicação do acórdão. Porque muitas vezes a outra parte opunha embargos de declaração. Então você tinha o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal estendendo a sua atividade jurisdicional para além daquele recurso especial que já foi interposto para julgar os embargos de declaração. Então você já havia um recurso especial interposto pendente, mas o tribunal ainda estava apreciando o embargo de declaração. E aí você tinha a prolação de um novo acórdão. E esse novo acórdão, ele integra o acórdão lavrado em sede recursal. O acórdão lavrado, a decisão lavrada em sede de embargos, ela integra a primeira decisão, o primeiro acórdão. Ela integra, ou seja, aquele recurso especial que já foi interposto, ele ficava no limbo. E o STJ, então, exigia a ratificação, ainda que os embargos de declaração fossem rejeitados. Ainda que eles fossem rejeitados. E isso é uma manifestação, sem dúvida, de uma jurisprudência muito defensiva, porque não há razão para se exigir ratificação, sendo que os embargos são rejeitados. Não há razão, porque o teor decidido pelo tribunal não é alterado. Então, o artigo 1024, parágrafo 5º do CPC, ele traz essa nova determinação, dizendo que se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Ou seja, houve a prolação do acórdão, concomitantemente as partes interpõem RESP e embargos de declaração. Se esses embargos de declaração não forem admitidos, forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do primeiro julgamento, esse RESP vai ser julgado e processado normalmente. Se os embargos de declaração forem acolhidos ou alterarem o resultado do julgamento, aí será preciso ratificar as razões recursais do RESP. Frente a essa alteração legislativa, o STJ editou a súmula 579, que traz agora um posicionamento oposto à súmula 418. A súmula 579 diz o seguinte: não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o resultado anterior. Então nós tivemos aqui uma significativa alteração para a atividade diária dos advogados. A próxima súmula é muito controversa. Por quê? Ela afronta diretamente o texto do novo Código de Processo Civil, mas ela foi publicada após a vigência do novo CPC. Então ela contraria o CPC, mas ela é publicada posteriormente ao CPC. Então temos aqui um problema relativamente grave. A súmula 568 da STJ diz o seguinte: o relator, monocraticamente no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ou seja, quando houver entendimento dominante acerca do tema, o relator pode dar ou negar provimento ao RESP. Okay? Quando é que foi julgado a aprovação dessa súmula? No dia 16 de março de 2016. Foi publicado no Diário de Justiça no dia 17 de março de 2016. O problema é que a vigência do CPC ocorreu no dia do julgamento dessa súmula, no dia 16. Ou seja, essa súmula foi publicada um dia após a vigência do novo CPC. É que nós temos alguns problemas. O primeiro problema é: o que é jurisprudência dominante? É a jurisprudência da maioria das turmas, da maioria das sessões, da corte especial, do plenário? O que é jurisprudência dominante? Não há esse conceito
nem na jurisprudência, nem na lei de forma clara, é um entendimento que vai ser aplicado ali em cada caso, o relator vai decidir o que é ou não é jurisprudência dominante. Então aqui nós temos um grande, grave primeiro problema. O segundo grande, grave primeiro problema é que o artigo 932 do CPC traz todas as competências do relator. E não há previsão legal para o relator dar ou negar provimento com base em jurisprudência dominante. Não há. E isso é muito grave. Porque o novo Código de Processo Civil, ele tem a intenção de uniformização da jurisprudência com base em precedentes vinculantes. Então, precedentes vinculantes autorizam a negativa ou o provimento monocrático dos recursos, mas não jurisprudência dominante. Até porque, como nós vimos, não é um conceito claro, definido. Então, ao ler o artigo 932, incisos 4º e 5º, nós vemos que não há essa possibilidade. O artigo 4º fala que o relator pode negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STJ, STF ou próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF ou STJ em recurso repetitivo, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou seja, IRDR ou assunção de competência. Não há previsão de jurisprudência dominante. Inciso 5º, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, o relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a... Novamente, não há previsão de jurisprudência dominante. Tem súmula, acórdão proferido pelo STJ e STF em julgamento de recurso repetitivo e, novamente, entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência. Então, aqui nós temos um caso grave em que a súmula do STJ contraria a redação processual, mas ela contraria de forma posterior à vigência do novo diploma. E aí, você sabia de todas essas alterações legislativas? Você conseguia identificar quais foram as súmulas alteradas e superadas pelo novo CPC? Deixe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você identificou alguma peculiaridade, alguma questão interessante, porque isso certamente ajuda a toda a comunidade de advogados, todos os colegas. Lembrando que são mais de 40 súmulas aplicadas ao julgamento e à admissibilidade do recurso especial. Nós veremos cada uma delas aos poucos de forma temática nos nossos vídeos. Muito obrigado e até mais.